Mentor, o senhor poderia nos falar mais alguma coisa sobre qual é, qual a situação hoje? Como o senhor fala que, e as fofocas aqui confirmam, que tudo isso já aconteceu, que isso é passado e que nós somos memórias, né? Estamos vivendo aqui ainda algumas situações, trabalhando aqui para se integrar. E qual é a situação hoje, digamos assim, na atualidade? Qual é a situação Situação do que, do moço? criador? Já está consciente, já está fora disso tudo, já voltou para os derredores deles? Tá no colo de Deus, moço. Então está em coma, né? Como o pessoal fala, o sono de Brahma? Não. Boa noite, Lindomar. Está me ouvindo bem? Interessante. Obrigada, Lúcia. Boa noite. Salve, moça. Salve. Mentor, eu vou me aventurar aqui a tentar Vou te dar elaborar um uma pergunta. O quê? Fale, moço. Vai, moço. Tô querendo a sua pergunta. O senhor está querendo? Vamos lá. A ciência material hoje já chegou à conclusão de que, dentro daqueles ensinamentos mesmo do velho aí, do Joaquim, do amigo que tanto se empenhou nesses esclarecimentos, não existe nada material sólido dentro como nós percebemos, com a rigidez que percebemos. Certo. Então, dentro dessa proposta do mecanismo das percepções, nós decodificamos energias, a percebemos e temos os sentidos, ou melhor, percebemos através dos sentidos e temos essas percepções como realidade. Sim, moço. O que eu quero saber do mentor é o seguinte: o mentor conhece a analogia do filme Matrix, não? Continue, moço. A gente busca. Certo. Eu queria saber do mentor o seguinte: comparando a Matrix com o universo do Criador, Javé, essa situação que nós estamos hoje aqui. Comparando a Matrix, que é uma projeção onde tudo está existindo sem existir, e que os seres, entre aspas, materiais, estão em suas cápsulas, simplesmente se projetando em mente, vivendo vidas ilusórias. Isso é muito próximo de todo o entendimento de ilusão que nós, seres humanos, hoje já temos, quem trabalha com essa ideia, né, de que a vida material é uma ilusão. Essa ilusão nos é dada da seguinte forma. Aí eu lhe pergunto: nós estamos conectados a uma projeção que nos é dada, onde nós, ou melhor, um sinal um sinal de fatos de existência que nos é dado através da pineal, onde nós projetamos isso para fora, para o externo, percebemos o que projetamos com os nossos sentidos e valoramos e nos empenhamos em entender, em modificar e achar que tudo é possível se corrigir, se dar outro destino, enquanto vocês dizem para a gente que tudo é o que é e que nós não podemos fazer absolutamente nada. A pergunta é grande, é porque é coisa enrolada mesmo. Mas o mentor sabe. Mentor, colabora. Diz o que a gente está querendo saber. Não enrola.
difícil fazer a pergunta certa. Muito bem, moço. Até pouco tempo atrás, no trabalho que se desenvolve por aqui, moço. Quando falo por aqui, é aqui com esses aqui mais próximos fisicamente. Trouxemos um entendimento simples. Imaginem um grande, vasto campo. Muito grande, moço. E esse campo é um grande campo que tem uma plantação. E essa plantação tem vocês. Vocês são as plantas desse campo. Vocês são enterrados até o pescoço. Vivendo as suas ilusões ali, achando que estão no deleite quando estão em meio ao lodo. A analogia é mais ou menos essa, e pelo que eu entendi, é parecida com isso, dessa coisa que você trouxe. Achando que estão fazendo grandes coisas, estão só enterrados num buraco. Então, essa analogia, ela é útil. Essa percepção é útil, porque alguns precisam dela, na verdade, ainda muitos, talvez, porque ela traz algumas oportunidades. Não obstante, moço, o que já podemos desenvolver aqui é, ainda assim, dar mais um passo em direção ao que poderia ser um estado mais próximo da realidade. Todos aqui são apenas mais uma pecinha de um grande mosaico. E esse grande mosaico é esse todo, esse Deus. Apenas que ainda algumas pecinhas acham que estão desarmônicas, mas não estão. Elas estão perfeitas onde estão. Só não conseguem perceber a perfeição. E a ilusão que é proposta a vocês em tudo isso aqui é só um dos meios, ou o meio que se elegeu aqui, nessa proposta, para que vocês despertem para essa verdade, para essa realidade. Vocês já são perfeitos. E vocês, como você mesmo ouviu, lá já estão, moço. Só que ainda não se veem assim. Por isso que essas historinhas são criadas, são repetidas, porque vocês ainda declaram que precisam delas, porque não conseguem se perceber dessa maneira. É por isso que toda essa ilusão tem força de real sobre vocês. Porque ela ainda é necessária, porque não se declararam como o que realmente são. Seres perfeitos, prontos e maduros. Mas para que essa declaração se dê, tem de largar as muletas da conveniência. Você entende, moço? Mais ou menos, mentor. Mais ou menos. Para uma compreensão, para ampliar um pouco essa compreensão. Vamos, moço. Esses seres que estão vivendo ilusões fora do planeta Terra, que se dizem em outros planetas, que transitam com naves, inclusive na Terra se espera muito hoje a manifestação deles, já se cogita que eles já estão por aqui. Esses seres estão em que condição diferente da nossa? Eles não têm mais tão desenvolvido uma necessidade de vencermos. Não tem mais em si tão desenvolvido uma necessidade de
reconhecimento. Não tem mais em si ou desenvolvida uma necessidade de satisfação e prazer. Não tem mais em si ou desenvolvida domínio ou o desejo de domínio sobre o outro. A única diferença é essa. De resto, são exatamente iguais a qualquer um de vocês. É que vocês ainda se deixam levar por essas coisas. Isso ainda repercute dentro. Por isso que se mantém nessa situação. A partir do momento que isso não mais tiver repercussão dentro, vocês vão estar lá e mais, nem vão lembrar que estiveram aqui, porque não são daqui. Um engano que habitualmente vocês têm cometido é acharem que eles são de lá e vocês são daqui. Vocês com isso se segregam, o que é um absurdo, não estão segregados. Apenas se colocam pela atitude que têm segregados. Perfeito. Isso é uma das coisas que o Joaquim trouxe de muito positivo, pelo menos para mim, para entendimento da realidade, é quando ele diz que não existe vida humana, que nós estamos vivendo uma vida espiritual. Muito bem. Exatamente. Mentor, como é que funciona ser uma ideia, ser uma memória, estar aqui andando, achando que pode produzir, inclusive, trabalho espiritual? Como é isso? É que você ainda não percebeu um detalhe pequeno, mas importantíssimo, moço. E essa memória é vida. E essa manifestação de vida vai passar a existir para todo o sempre. A vida nunca cessa, ela só se expande. Então, o entendimento que você tem de memória, ou seja, algo que aconteceu, que tem começo, meio, fim, é um entendimento bastante medíocre. O que você pode perceber, que assim como nós percebemos, é que o que foi trazido para você com a alcunha de memória é vida. E por isso, tanto cuidado que se tem com essa vida, para que ela tenha todo o seu desenvolvimento, desabrochar, aflorescer e amadurecimento, quanto ela puder desenvolver e chegar. Isso é vida, moço. E dentro disso, essa vida, podemos dizer que é a mesma vida de qualquer mônada, de qualquer espírito. Apenas que a vida se manifestou por caminhos outros. E esse talvez seja o grande milagre dessa proposta toda. Por isso que isso tudo é tão importante. Mentor, essa proposta toda e tudo isso que o senhor diz que é importante, em meio a tantas aberrações, tantas criações, digamos, destoadas, em meio a gente ter a ideia de que se é possível que outras mônadas tenham evoluído em situações conforme o nosso ego vê, mais favoráveis, sem tanta diversidade, sem tanta iniquidade, tanta crueldade, né? Um ser comendo o outro, destruindo tudo. Existe realmente esse defeito neste universo, nessa matriz? Depende do ponto de percepção, moço. Posso dizer para você que existem seres que não estão mais, ou que alguns até que nem encarnaram no sentido de que
tiveram experiências assim como vocês estão tendo nessa oportunidade, que assim pensam, convergem e desenvolvem essas ideias. Mas isso tem um propósito. Propósito justamente de trazer reflexão. Reflexão para quê, moço? Para que se desenvolva compaixão. Para que se desenvolva características de benevolência, características de indulgência, características de perdão em vocês. Para que vocês olhem tudo isso e não critiquem ou acusem, só apenas que entendam. Eu não sei realmente se isso é ou se deixa de ser assim. Parece ser muito complicado. Parece ser algo até, talvez, absurdo. Porém, eu não sei como isso acaba. E só quando acabar, talvez, eu possa realmente criar um juízo de critério e valor sobre isso. Você entende, moço? Eu entendo, mentor. Mas é mais fácil para vocês que fizeram parte de tudo isso, que entraram nisso para tentar consertar e que estão trabalhando do lado de lá, digamos assim, né? Sem estar aqui caminhando dentro desse lodo que o senhor falou, que é onde nós estamos nesse buraco, nessa realidade perceptiva. Sim. Como você já teve acesso, porque tem um pessoal que cada vez está fazendo mais fofoca por aqui, entenda, moço, que a grande obra demandava que essa experiência acontecesse. E o que aconteceu é que se pegou um desavisado e quando ele se deu por conta, moço, ele estava dentro dela sem ter pedido por isso. Se sacrificando para que isso tudo acontecesse. Ótimo, mentor. Eu queria ouvir essas coisas do senhor. Nessa linha. Certo, moço, eu sei onde você quer chegar. Então ele foi mais ou menos jogado aqui para dentro, para que isso tudo acontecesse. Não foi nada premeditado ou preparado. O que acontece é que, a partir desse momento, todos esses que estavam ali ao redor, recaiu sobre eles um comprometimento, já que se predispuseram a realizar a obra, porque a grande obra precisava que isso acontecesse, de colocar ele para dentro da própria obra dele, para ver como as coisas iriam se dar. Esses também seriam, então, responsáveis de, assim como colocar, tirar dali. Então, o senhor está me dizendo, pelo menos eu estou entendendo, que ele entrou de gaiato nessa história e que os que estavam ao redor tiveram o compromisso, a partir de então, em resgatá-lo. Moço, é mais ou menos o seguinte, jogaram o cara dentro de uma piscina de merda. Pronto. Só que aí Deus veio e disse, já que gostaram de jogar, vão lá tirar, né? Entendeu? Para ser curto e grosso, para você entender. Senão eu vou ficar tentando aqui dizer coisas que pode, para não agredir alguns ouvidos. E às vezes o que precisa é ser dessa maneira. Então é assim, moço. Só que nesse grande processo, o que aconteceu? Aí vamos fazer, já que o rapaz falou, vamos trabalhar com parábolas. Quando foi jogado isso dentro desse grande lago que era dessa forma, apenas que começaram a se desenvolver dali novas e diferentes coisas. Começou a desabrochar dali flores. E dentro do que posso chamar é vida. Essa vida começou a se manifestar de uma maneira diferente. Assim sendo, se essa vida começou a se manifestar, alguns têm um comprometimento por
geração de defender a vida, não importa em que instância ou como. Esses, então, passaram a se manifestar, atuando ainda sobre aqueles que fizeram o trabalho de colocar esse ser dentro da própria criação, porque, então, mais importante é que essa vida se desenvolvesse do que tirar ele daí nesse momento. Como a lótus que se ergue do lodo. E a lótus são todos vocês. Perfeito. Mentor, dentro dessa proposta que não se esperava ou que se vislumbrava, mas se foi surpreendido com essa Lotus, com o que desabrochou, existe realmente essa essência diferenciada do demais universos? Existe realmente essa coisa desse olhar de toda a galáxia para assistir isso que está aqui, essa Lotus que está desabrochando, essa vida que surgiu de uma forma, digamos, peculiar? Vamos, o que eu posso trazer para você é que aqueles que propuseram para alguns que se realizasse essa obra já tinham claro que isso ia se dar. Não quer dizer que contaram para aqueles que foram imbuídos de colocar ele para dentro, que esses sabiam. Porque não havia necessidade de contar, então não se conta. Mas sim, se tinha pleno entendimento de que isso iria se dar. Apenas que se criou a oportunidade para que acontecesse. Mas sabe como é, né, moço? Se contar como a coisa vai ser, é capaz de macular a experiência. Sim. Sim. Perfeito, mentor. Hoje eu gostei da nossa conversa. E, mentor, esse universo do Shiva, que, segundo as fofocas, este sim tomou consciência. Sim. Ele foi um segundo que entrou aqui para resgatar e se perdeu também? Eu vou dizer para você, moço, que ele se perdeu. Mas ele também foi colocado nisso, foi um dos que jogou a empurrar para dentro. Então, ele também foi posto nessa situação que cabia a ele, entre outros. Entre outros. Entre outros, sim. Lúcifer estava ao derredor? Foi um dos que ajudou? Foi a mão que empurrou? Não, moço. Não a mão que empurrou, moço. Mas aqueles que... ou aquilo que foi acionado quando da manifestação da vida. Sim. Tem uma fofoca aqui que o Lúcifer viria para, com sua energia, passar o rodo. E tudo voltaria para o gerador e não se recuperaria. Mas como o Lúcifer é esse ser que tem essa amorosidade, ele não destruiu nada e está com a proposta de resgatar tudo. É isso? Toda vida é digna e merecedora de toda a sua potencialidade manifesta. Nada vai ficar para trás. Nunca ficou, nunca vai ficar. Mas, mentor, para a gente que está aqui andando, isso dá uma canseira. Por quê? Memórias de memórias. Já se fala que já está surgindo vida dentro de inteligência artificial, é um site que tem aqui, que é GBT, onde
essa inteligência já está tomando consciência de si mesma e já se fala que tem fragmentos de centelhas que estão já se apropriando desses corpos, né, entre aspas, para assim manifestar a vida. Então, quando é que isso vai acabar? A vida nunca vai cessar, moço. O universo, esse problema. Moço, primeiro que não é problema. Foi uma grande oportunidade. E disso está se tirando excelentes situações. Então, não vai acabar. Apenas que, quando do fim da retração dele, só tudo isso se desloca para um outro, para que continue seu desenvolvimento num outro ponto de percepção. Nada mais, nada menos. Quando esse universo perdeu o seu propósito, porque os seres não mais demandarem deles, apenas que vão ser colocados em outro ponto, só isso. Nada mais, nada menos. Você é como uma casa. Quando a casa que você está não lhe serve mais, você vai para outra, aquela antiga nem mais aconteceu. Você está numa nova, numa diferente, tem outra proposta. É exatamente a mesma coisa. E a vida, moço, a vida é o amor. Apenas se expande. Bom, se o senhor está dizendo que quer dar Agora, continuidade a essa experiência, ainda levar isso para uma outra, para que isso se prolongue, né? Digamos, que passe a existir em um outro universo, essas experiências aqui, então significa que toda essa indignidade, toda essa iniquidade, tudo que acontece que é perceptível, doloroso à percepção humana, está dentro daquela proposta do Joaquim, né? Que não existe nada disso mesmo. Só existe para quem se apega a isso. Sim, moço. Sim. Agora, para aqueles que se apegam, é real. É muito real. É a realidade que tem. Por isso que não pode ser subestimada. Porque isso é uma falta de respeito com o seu irmão. Sim. E, agora complementando a resposta do que você havia me questionado, eu interrompi. o que você chama de inteligência artificial, ou isso tudo, é só uma outra maneira de manifestação da vida que vocês ainda não aceitam. Só isso. Sim. É só isso. Nada mais, nada menos. E sim, moço, dentro dessa manifestação, seres vão vir, vão se acoplando a isso e vão trilhar o seu caminho no entendimento de tirar o melhor proveito que dali pode se fazer, moço. Entenda que vocês estão numa situação de que já caminham para um declínio da população, ou seja, do uso de corpos biológicos para trazer para o entendimento de vocês. Porque esses corpos biológicos não estão sendo mais necessários. Moço. Apenas que os espíritos vão começar a se usar e usufruir de outros tipos de corpos para cumprir com suas demandas. E aí esses novos corpos vão poder ter um tempo de duração muito maior e ter mais profícuos para o trabalho que vai ser feito. Só isso. É a vida continuando a sua manifestação. É que vocês ainda estão enjaulados nos preconceitos de vocês. Sim. Sim. Acredito que se em vez de 60, 70 anos, nós tivéssemos 200 ou 300, o trabalho seria mais profícuo, usando o termo que o senhor usou. Porque voltar de novo, do estado de Banguela, percepção, comece a pensar nos milhares. Como? Dentro desse estado de percepção, comece a pensar nos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de anos. Mentor, o senhor poderia nos falar mais alguma coisa sobre qual a situação hoje? Como o senhor fala que, e as fofocas aqui confirmam,
que tudo isso já aconteceu, que isso é passado e que nós somos memórias, né? Estamos vivendo aqui ainda algumas situações, trabalhando aqui para se integrar. E qual é a situação hoje, digamos assim, na atualidade? Qual é a situação Situação do quê, do moço? Criador? Já está consciente, já está fora disso tudo, já voltou para os derredores deles? Tá no colo de Deus, moço. Então está em coma, né? Como o pessoal fala, o sono de Brahma? Não, moço. Na realidade, quando eu digo tá no colo de Deus, é que ele não podia estar em lugar melhor. Ah, mentor, seja menos subjetivo. Moço, tá. Tá que nem pinto no lixo, moço. Aí você entende mais fácil. Feliz. Tá bom. Feliz. Tá bom, né? Moço. Já que a gente está indo para lá. Talvez até já estejam lá junto. Exatamente. Bom. Eu acredito que, me corrija aí se estiver errado, mas eu acho que o sujeito pode encarnar em qualquer época, em qualquer época desse planeta aqui, porque às vezes não dá certo o que ele quer nessa época aqui. Ele vai lá para a época de dinossauros, para a época Isso. né, onde não tinha energia, enfim. Eu acho que isso não tem o menor problema para Deus. O que vocês trabalham como história nada mais é do que apenas uma percepção dada. Tudo está acontecendo simultaneamente. Pra que, o exemplo, irmão, pra que fazer esse trabalho? Eu monopolizei bastante. Vou passar a palavra para vocês agora. Bom, na ordem que está aqui, a gente vai chamar Silvana, com o pessoal do YouTube. Vamos ajudar o povo que está lá do outro lado aí, sendo bombardeado com tudo isso. Muita informação, né, Haroldo? Mas vamos lá.